Bom, pessoal, nós estamos de volta aqui para falarmos mais um pouquinho de finanças públicas para você, né? E nessa nossa aula, nós vamos lá dar continuidade, né, àquele tópico de falhas de mercado que vai nos permitir aí entender um pouquinho a respeito das finanças públicas. Para podermos falarmos a respeito dessa falha de mercado, nós precisamos entender uma outra falha agora, que nós chamamos da existência de bens públicos puros, ou simplesmente de bem público simplesmente como bem público, perdão. E aí, a gente tem que diferenciar esse tipo de falha de mercado pela existência do bem público da existência do bem semipúblico e do bem privado, que não são falhas de mercado. Bacana? Então vamos lá, vamos puxar a nossa tela em branco aqui para a gente entender essa questão. Então, pessoal, nós estamos falando a respeito de uma outra falha de mercado, que é a existência do bem público. Só que, antes de nós falarmos das características desse bem público, nós temos que entender como é que nós diferenciamos os bens. Uma das formas de fazer a sua divisão é lá dividirmos, né, em bem público, também chamado de bem público puro, em bem semipúblico, também chamado de bem meritório, e do bem privado. E aí nós precisamos entender as características desses vários tipos de bens e entendermos de maneira bastante clara que quando nós estamos falando de falha de mercado, somente o bem público puro é uma falha de mercado. Os demais é apenas para que você compreenda na hora da prova a sua divisão. Bacana? Então nós precisamos agora entender as características desse bem público puro. Para isso, vamos apagar aqui e vamos colocar as características desse bem. Então, agora sim, se nós estamos falando lá de uma falha de mercado, nós temos a existência do bem público puro. Observe você que o bem público puro, né, primeiro, ele é um bem não excludente. Depois ele tem como característica ser um bem não rival. E finalmente ele tem como característica ser um bem indivisível. Então vamos ver, né, cada uma dessas características com você. Primeiro vamos lembrar o que é um bem não excludente. O bem não excludente é aquele para qual não existe nenhum mecanismo economicamente eficiente de excluir quem quer que seja do consumo daquele bem. Para você ter uma ideia bem clara a respeito disso, pense lá o bem iluminação pública. Ora, a iluminação pública é a característica mestra de um bem não excludente. Imaginemos uma hipótese, né, absolutamente tosca, de que um morador de rua, um mendicante, né, não pague tributo algum. Óbvio que nós sabemos que ele paga tributo, porque mesmo quando ele mendiga, ou ainda quando ele ganha alguns trocados fazendo um trabalho eventual, né, e ele compra o seu alimento, no preço do alimento já está incluso, né, os tributos. Mas vamos supor que esse mendicante não pague tributo algum. Como é que eu faço para excluir esse mendicante do consumo do bem iluminação pública? Você vai chegar à conclusão que é simplesmente impossível, né? Eu não tenho nenhum mecanismo economicamente eficiente de excluir quem quer que seja do consumo do bem iluminação pública.
O mesmo em relação à segurança pública, em relação à soberania nacional garantida pelas Forças Armadas, né? E por aí vai. Então a pergunta é, se eu não tenho como excluir quem quer que seja, o consumidor, né, pagando ou não pagando, ele continuará a usufruir do bem. Como nós temos uma tendência, enquanto sociedade, a não querer pagar tributo, isso porque todo pagamento de tributo diminui a nossa renda pessoal disponível para a gente alocar em consumo ou em poupança, se eu puder usufruir determinado bem sem pagar por ele, eu prefiro não pagar. E aí a primeira característica do bem público é ser um bem não excludente. A segunda característica é ser um bem não rival, o que significa dizer que o consumo do bem pela minha pessoa não diminui a disponibilidade do bem para a sua pessoa. É o caso da iluminação pública. Nós dois saímos de um prédio juntos à noite, colocamos o pé na calçada, ambos seremos iluminados pela mesma luz do poste. O consumo daquele bem pela minha pessoa não implica a redução do consumo do bem para a sua pessoa. O mesmo ocorre em tese, né, com o acesso ao judiciário, à segurança pública e qualquer coisa que o valha. Não há rivalidade. Um outro exemplo que já caiu em prova é o consumo, né, das informações contidas nas placas de trânsito. Placa de trânsito é caracterizada pela não rivalidade. Eu, você e qualquer pessoa que passe por aquela via poderá olhar a informação ao mesmo tempo. Por um outro lado, nós temos que o bem público é um bem indivisível, o que significa então dizer o seguinte: o quanto eu ou você utilizamos da iluminação daquele poste, de maneira que a gente possa pagar de acordo com a nossa utilização. Óbvio que isso será inviável economicamente de se aferir. E o resultado, então, é que o bem público puro, ou simplesmente bem público, ele é um bem não excludente, não rival e indivisível. Agora, para pensar. Se pagando ou não pagando, você pode usar. Se não há rivalidade entre os agentes econômicos pela utilização do bem, e se eu não tenho como dividir o valor de cada um a pagar de acordo com a sua utilização, qual é o interesse da firma na oferta desse bem? Praticamente nenhum. Se a firma não tem interesse na oferta do bem, eu tenho uma falha de mercado. Ou seja, a tendência é de que o bem não fosse ofertado. Nesse caso, o governo tem pelo menos duas alternativas. Ou o próprio governo oferta o bem, como fora no passado, com as empresas estaduais, né, de distribuição de energia elétrica, inclusive para a energia pública, ou quando o governo financia a oferta do bem de uma empresa privada através da receita pública, que normalmente vem de tributos. Boa parte das grandes cidades brasileiras criaram o que nós chamamos de CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que vem lá na sua conta de energia elétrica, de forma que você não tem como quitar a energia elétrica consumida sem quitar o tributo CIP. Ora, quando a prefeitura assim age, ela está tentando oferir os recursos para o pagamento dessa iluminação pública por parte das concessionárias privadas. E aí, observe que o governo está tentando evitar, né, a presença de uma figura que nós chamamos de free rider em economia, também chamada daquele que usufrui o bem e não quer pagar por ele, ou seja, do carona. Como é que eu evito a figura do free rider, né? Daquele que usufrui, mas não quer pagar? Eu vinculo, né, aquele bem a um determinado tipo de conta que ele não tem escapatória.
é o caso da contribuição de iluminação pública vinculado à sua conta de energia elétrica. Você não paga uma sem pagar a outra. E, portanto, a figura do free rider é, no mínimo, em muito diminuída. Ok? Bom, mas eu quero pensar agora num outro bem que não é uma falha de mercado, ressalto para você, mas que você tem que conhecer para a sua prova, né, de finanças públicas, porque o governo, eventualmente, também oferta esse bem. Mas aí por um outro motivo, que são os bens semipúblicos. Também conhecidos como bens meritórios. Os bens semipúblicos ou bens meritórios são aqueles que maximizam a satisfação da coletividade. A maximização da coletividade é satisfeita, portanto, quando, por exemplo, o governo oferece a educação pública, quando ele oferta a saúde pública, quando ele oferta o saneamento básico, ou ainda a moradia popular. Observe, né, que todos esses bens são também ofertados pela firma privada. O problema é que a firma privada tem um critério de acessibilidade, que é basicamente a capacidade econômico-financeira de pagar por ela. Então, você pode ir para um colégio ou universidade particular? Pode, desde que você tenha renda para fazê-lo. Porém, observe que a educação, né, ela é meritória porque ela aumenta o bem-estar da coletividade. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para cada ano de escolaridade, aumenta em média 15% da renda desse jovem quando adulto e 15% da produtividade dessa mão de obra. Então, observe que o benefício, ele não é só internalizado pelo indivíduo, como o aumento da sua renda. Ele é também colocado à disposição da sociedade produtiva através do aumento da produtividade da sua mão de obra. Como ele cria um mérito, né, social e pessoal, o governo entende que deva ter colégios e universidades públicas para ofertar esse bem a uma parte da população. O mesmo ocorre com a saúde, onde nós temos planos de saúde privados, né, e temos também o Serviço Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que é, abre aspas, gratuito. Saneamento básico é ofertado por várias empresas privadas por concessão no Brasil inteiro, mas existe também aquele saneamento básico que é ofertado por empresas estatais. Existe ainda a moradia popular, que é ofertada pelas mais diversas empresas de construção civil do país. Porém, novamente, o critério é a renda. E muitas vezes o governo tem que intervir nesse mercado, porque existe parte da população que não tem esse mínimo de renda sequer para poder pagar por uma moradia popular. O exemplo claro do Brasil recente é um programa de habitação, né, popular, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, observe que o bem semipúblico é um bem meritório, ele maximiza o bem-estar de uma determinada coletividade. Não é uma falha de mercado, porque ele é ofertado pela iniciativa privada. Porém, é algo que a gente tem que saber para a prova. E, finalmente, também não sendo uma falha de mercado, nós temos os bens privados. Então, vamos colocá-los aqui. Nós teremos a condição, né, dos bens privados, que são o extremo oposto, né, dos bens públicos puros. Ou seja, o bem privado, primeiro, ele é um bem excludente, ele é um bem rival,
e é um bem divisível. O que significa, então, dizer, né, que, primeiro, imagine que você queira comprar um determinado bem qualquer, imagine uma geladeira. Primeiro, esse bem é excludente. Se você não tiver a aptidão de renda para fazê-lo, você não vai comprar aquela geladeira. Segundo, o bem é rival. Se você comprar aquela geladeira, né, outra pessoa não poderá comprar a mesma. Pode comprar de uma marca igual, com as mesmas características, mas não aquela. Depois, é um bem divisível. Se você comprou aquela geladeira, quem vai pagar por ela é você. E, portanto, né, nós temos divisível, rival e excludente, bem privado. Qual é a única falha de mercado? O bem público, também chamado de bem público puro. Professor, na hora da prova o avaliador tem que colocar isso para mim? Tem. Porque se ele falar sobre bem semipúblico, ele terá que dizer bem semipúblico ou bem meritório. E, obviamente, em relação ao privado. Se ele falar simplesmente em bem público, você vai entender bem público puro. Bacana? Nós temos uma outra condição agora, que é a condição do mercado incompleto. Então, vem para cá. Lembrando com você que nós estamos estudando as falhas de mercado e que agora eu tenho uma outra condição, que é a condição do mercado incompleto. Então, vamos poder visualizar isso aqui. A situação do mercado incompleto, ela ocorre quando a firma não oferta o bem. E a firma pode não ofertar o bem por uma série de motivos. Porque não tem capacidade econômico-financeira para fazê-lo, porque não tem capacidade técnica para fazê-lo, ou simplesmente porque não tem interesse em ofertar aquele bem, mesmo que, em determinados segmentos, ela ofira lucro na oferta daquele bem. Então, vamos ver o porquê. Vamos pegar um exemplo para você, que é o bem financiamento de longo prazo. Financiamento de longo prazo. O financiamento de longo prazo, ele goza de pelo menos 3 características fundamentais. A primeira delas, né, taxas de juros menores. Segunda característica, prazo longo de amortização. E a terceira característica, uma incerteza maior sobre a capacidade do tomador de crédito de conseguir honrar esse compromisso ao longo de um prazo longo de amortização. Então, vamos de novo, né? O financiamento de longo prazo é um típico de bem no Brasil, volto a dizer, no Brasil, que caracteriza um mercado incompleto. O mercado de financiamento de longo prazo, né, normalmente para grandes obras de infraestrutura ou abertura e reestruturação de grandes empresas e empreendimentos, primeiro, goza de taxa de juros menores. E a pergunta é, por quê? Por uma razão óbvia, né? Se eu colocar uma taxa de juros muito alta, eu inviabilizo aquele investimento. Vamos pegar um exemplo para você. No estado do Rio de Janeiro, nós temos um dos maiores empreendimentos contemporâneos do Brasil, que é o Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Óbvio que é um empreendimento que hoje está orçado em 23 bilhões de reais. E, portanto, né, ele tem que ter um financiador de longo prazo. Se eu colocar uma taxa de juros muito alta, você inviabiliza o investimento.
E, portanto, a primeira característica do financiamento de longo prazo é uma taxa de juros menor. Segunda característica, o prazo de amortização normalmente é um prazo longo. Nós estamos falando de financiamentos que ultrapassam com facilidade os 15 anos, muitas vezes chegando até os 40 anos de financiamento ou mais. E, portanto, ele envolve, né, uma lucratividade que a instituição financeira que conceder o crédito... Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Gostou da aula do professor Alex Mendes? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então, convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br, que lá você vai encontrar o curso, atenção, completaço do professor Alex Mendes, mas completo mesmo, que você pode atender, que te atende a diversos concursos no Brasil todo, por apenas R$60. É isso mesmo, né? R$1 por dia, tá certo? 60 dias de acesso, você vai ter direito aí a este super curso do professor Alex Mendes. Venha estudar conosco, você não vai se arrepender, porque aqui você tem o melhor custo-benefício da internet. Forte abraço, tchau, tchau.